Olá, crianças. Bom dia. Vocês vão ficar nessa aulas de língua portuguesa com a professora Ana Lúcia. E nós vamos dar continuidade, nossa leitura de texto e a interpretação, como também outras atividades, como na análise linguística, vamos fazer o ditado, vamos fazer outras atividades. Então, dando início, nós vamos ficar com a nossa leitura diária e compreensão de poema. E o poema continua sendo o poema Peteca do Pinto. Gente, esse texto ele está de uma forma... Vocês já leram bastante, já fizeram leitura, já interpretaram de várias formas. E vamos continuar até sexta-feira interpretando de muitas formas diferentes. Mas também nós vimos que esse texto ele está distribuído estruturalmente como um poema, mas ele é chamado de poema narrativo. Porque eu não sei se vocês percebem, mas esse poema, ele inicia dizendo o quê, né? Um pinto maluco levado da breca. Ele é um poema. E dentro, assim, dele a gente pode surgir com alguns questionamentos, né? Para que a gente possa compreender. Aqui está chamando leitura diária e compreensão. Então, dentro dele tem uma palavrinha que a gente pode agora refletir juntos. A palavrinha é cismou. Na primeira estrofe, você tem esse texto. Acredita-se que toda vez que você vai iniciar as tarefas, você tem todo aquele material recebido na escola aí de lado. Inclusive o texto, que já é para estar coladinho no seu caderno, para você não perder, né? Aí na primeira estrofe diz: um pinto maluco levado da breca cismou que queria brincar de peteca. Aí eu te pergunto agora, o que quer dizer a palavra cismou? A gente vai trabalhar vocabulário agora, porque às vezes a gente vê uma palavra, repete e não sabe o que ela significa. Então, me dá um significado aí, você vai pensando, vai falando, o que quer dizer cismou? Quando uma pessoa tem uma cisma, como é que ela fica? Será que ela fica uma pessoa teimosa? Ela fica uma pessoa que insiste na mesma coisa? Ela é uma pessoa que fica pensando muito naquilo que ela quer fazer, ou pedir, ou dizer? Então, cismar é isso. Cismou é teimou, insistiu, pensou muito. Então, eu te pergunto agora novamente, o que o filho, quer dizer, Dona Galinha é mãe do pinto. Aí eu posso te perguntar, o que o filho pediu à sua mãe? Mas como se trata de animais, de aves, a gente chama, é o pinto. O que o pinto pediu à sua mãe, a Dona Galinha? O que foi que ele pediu para ela? Será que ele pediu um sorvete? Ele pediu uma viagem, ele pediu um caderno ou ele pediu uma peteca? Muito bem, você já está sabendo, ele pediu uma peteca. O que a mãe respondeu para ele? Quer dizer, o que Dona Galinha respondeu para o pintinho quando ele pediu a peteca para ela? Você lembra? Pode dizer de uma forma mais comum. Como foi que ela respondeu? Ela respondeu que não tinha peteca. Não tinha peteca, né? Então, quais as palavras usadas pela Dona Galinha para representar, né? Aliás, para responder o pedido do filhote, do pinto? O que foi que ela usou, né? Quais as palavras usadas pela Dona Galinha para responder o pedido do filho dela, do pinto? Aí você vai lá no texto e vê quando ele pediu a peteca, e foi pedir para sua mãezinha. E a Dona Galinha ouviu o pedido e disse: a resposta é: não tenho, meu filho querido. E ela ainda foi carinhosa com ele, né? E ele foi bicar as penas dela e carregou um monte de pena lá
dela. Muito bem. Então, essas perguntinhas elas são para a gente melhorar o entendimento do texto que a gente está lendo, todas essas coisas, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver o texto mais uma vez. Eu creio que todos que estão acompanhando o texto durante essa semana já sabem ler, até porque treinou. Precisa treinar a leitura, porque a maioria não sabe ler ainda. Como não sabem ler, tem que ficar treinando a leitura todo dia. Aí, toda vez eu estou botando o link de um texto, desse mesmo texto que eu fiz, lendo, apontando palavra por palavra. Quem não sabe ler tem que ficar todo dia indo lá para esse texto. Vai lá, pega o texto. Vai lá, pega o texto. Vai lá, abre o link e fica no texto, até você aprender a ler ele. Você consegue, tá bom? Então, é assim, a peteca do pinto. Um pinto maluco levado da breca cismou que queria brincar de peteca. Então, breca e peteca são rimas. E como peteca em casa não tinha, foi logo pedir para sua mãezinha. Tinha e mãezinha são rimas. A dona Galinha ouviu o pedido e disse: Não pine, meu filho querido. Pedido e querido são rimas. Então, nessa hora, o pinto sagaz notou quantas penas ali bem atrás. A palavra sagaz e bem atrás são rimas, entendeu? São rimas. Muito bem. E ela disse, pulou com vontade, né? Pulou com vontade. Continua lendo para mim, vai. Isso, muito bem. Pulou com vontade as penas, puxou a dona Galinha, o susto levou. Puxou e levou são rimas. Você não tem pena de mim nessa hora? E o pinto maluco mostrou, tenho agora. Então, ora e agora, rimas. Muito bem. Treine o texto. Aqui nós vamos conhecer um pouco sobre o autor do texto A Peteca do Pinto. E aqui diz assim, o nome dele é Nilson José Machado, natural de Olinda, Pernambuco, veio estudar em São Paulo nos anos de 1960 e ficou lá em São Paulo. É professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, da FEUSP, publicou diversos livros, entre os quais mais de 2 dezenas de livros infantis. Aí tem um link para vocês acompanharem, né, essa biografia da vida dele. Aí mais a nível de informação para vocês, tá bom? Agora nós vamos para atividade. Atividade é atividade complementar de número 7. Você recebeu ela aí na escola, tá bom? Você vai preencher o cabeçalho, de número 7, que é de quinta-feira. Você vai pegar aí, preenche o cabeçalho, a data de hoje é 10 de junho de 2021. Coloca o segundo ano que você faz, a turma 12 aí, e seu nome completo, observando as letras iniciais do nome e sobrenome maiúsculo. Muito bem, então, aqui diz, atividade complementar de número 7. Cada poema tem um segredo. Quer dizer, são os poeminhas que a gente vai ver curtinho. Vamos descobrir o segredo desses poemas? Leia os poemas abaixo para descobrir que palavra está escondida dentro da outra, tá? Que palavra se esconde dentro da outra? Às vezes a gente está lendo as palavras e dentro da palavra tem outras, você pode tirar outras palavras. Por exemplo, a palavra peteca. Na palavra peteca, a gente pode encontrar eca. Dentro da palavra peteca, podemos tirar outra palavra que é eca. O que mais? Peca.
peca, de pecado, a pessoa peca. Que mais que pode tirar de lá? Teca, teca. Então, vamos ver dentro do poema qual palavra podemos tirar de dentro da outra. Então, aqui, o primeiro diz: a palmeira. Paulo Leminski. A palmeira estremece, palmas para ela, que ela merece. Aí nós vamos aqui com a palmeirinha ali. Aí tem no poema A Palmeira. No poema A Palmeira, ele diz que é para a gente tirar a palavra que está escondida dentro da outra. Dentro da palavra palmeira, o que a gente pode tirar de palavra escondida aí dentro? Eu acho que a gente pode tirar o quê? Vai lá, palma, né? E meira, meira não. Eira, eira. Podemos tirar a palavra eira, palma. Que mais? Você vai vendo aí. Vamos para a segunda poeminha. Ana e o Pernilongo, José Paulo Paz. Toda semana eu me lembro da Ana. Para mim não há semana sem Ana. Aí, ó, já tá dizendo. Não há semana sem Ana. Então vamos para cá. No poema. Oxe. Aqui é Ana e Pernilongo. No poema Ana e o Pernilongo. Muito bem. Ana e o Pernilongo. Mistério do amor. Desculpa. Ana e Pernilongo. Que palavra, né? No poema Ana e Pernilongo, que palavras estão dentro da outra? Deixa eu ver se são palavras. Não. É assim. Cada poema tem um segredo. Vamos descobrir o segredo desses poemas. Os poemas abaixo, lê os poemas abaixo para descobrir que palavra está escondida dentro de outra palavra. É só uma palavra. Então, no poema A Palmeira, bora ver. A palmeira. A palmeira estremece, palmas para ela que ela merece. Então é isso, olha. A palmeira está escondido o que dentro dela? Palma, né não? No poema Ana e o Pernilongo, bora ver. Ana e o Pernilongo. Toda semana eu me lembro da Ana, para mim não há semana sem Ana. Então, eu acho que pernilongo, eu acho que tem pernil e tem longo. No poema Mistério do Amor, vamos ver. No poema Mistério do Amor, de José Paulo Paz, é o beija-flor que beija a flor? Ou é a flor que beija o beija-flor? Nós vamos ver qual é o nome que está dentro aí, né? Aqui.
no poema Mistério do Amor. Eu acho que dentro da palavra mistério, dá para você descobrir no finalzinho a palavra dentro dele. 2. Descubra que palavras estão dentro das palavras. Por exemplo, encaixa. Qual é a palavra que está escondida aí dentro? Que palavras? Tem mais de uma. Eu vou dizer só a primeira, as outras não. Encaixa tem a palavra caixa e tem a palavra cai. De cair, cai. Embaixo, quais são as palavras que estão aí? Salto, carambola, girafa. E fofoca. 3. Agora produza versos usando pelo menos um par de palavras dessa lista aqui. Quer dizer, verso é a mesma coisa que usando versos. Assim, usando esses versos assim. Produza versos usando pelo menos um par de palavras, pelo menos 2 palavras da lista. Aí você vai criar verso, pelo menos um verso aqui embaixo, tá bom? Então, tá aí a tarefa.